Portanto, eu neste momento estou na página da cadeira e vou abrir o ficheiro que vai ser utilizado para operar o equipamento e adquirir os sinais durante a experiência. Portanto, é o ficheiro que corresponde aqui ao laboratório rlc.vi e que vai abrir o programa LabVIEW e que vai correr o programa já previamente instalado, que vai ser utilizado para a execução da experiência. Portanto, ele está a abrir. Ora, o que é que nós temos enquanto o programa abre? O que é que nós temos para realizar a experiência? Portanto, temos a placa, tal como está descrita no guia, como foi apresentada anteriormente, onde estão os nossos componentes eletrónicos. E é nesta placa que nós vamos introduzir sinais sinusoidais de frequência variável e é também a partir desta placa que vamos coletar os sinais de resposta nos diferentes pontos do circuito. Ora, temos ainda mais duas peças no nosso equipamento. Uma delas é esta placa de aquisição de dados da Texas, da National Instrument, desculpem, em que nós temos um conjunto de ADCs, que é o Analogic to Digital Converter, que são componentes que, ao receberem um sinal analógico, aqui nesta entrada, convertem para sinal digital e enviam para o computador via USB e depois podemos, tendo os sinais digitais, tratá-los neste programa. Portanto, o cabo que liga ali àquela placa é este cabo que aqui está, e depois vou ainda adicionar a ele mais dois outros cabos para poder fazer as ligações com as bananas. Portanto, esta banana e esta banana aqui. Preto com preto sempre, neste caso vai ser importante, e vermelho com vermelho. Embora a polaridade não seja importante, o sistema está referenciado à Terra. E nós vamos ter que, na nossa experiência, manter tudo o que é cabo preto sempre ligado uns com os outros. Porque se não o fizermos, perdemos a referência do sinal da Terra. Pronto, ainda temos outra unidade, que é um gerador de sinais. Este é que é o gerador que vai produzir as ondas sinusoidais e vai varrer a frequência entre os 400 e os 4000 Hz. Portanto, ele já está pré-programado, vocês não devem mexer nos ajustamentos que já foram realizados para vocês poderem realizar a experiência. E como veem, tem um cabo à saída, que também tem dois terminais, um preto e um vermelho. E quando nós formos realizar as medidas, devemos ter a certeza que este preto, do gerador de sinais, estará sempre ligado ao cabo preto da aquisição dos sinais. Este cabo preto terminará, eventualmente, numa outra ponta que está aqui. Portanto, estes cabos vão ter que estar sempre ligados um ao outro. Mesmo durante a montagem, não têm que ir para lá juntos, mas durante a montagem, quando for acabado, eles terão que estar no mesmo ponto elétrico de contacto. Como é que se realiza a experiência? Em primeiro lugar, vamos aqui analisar o quadro de trabalho. Nós temos no programa uma janela que se destaca que vai mostrar a amplitude dos sinais coletados em função da frequência. Portanto, isto é um gráfico de amplitude e frequência. Okay? Temos aqui ainda outras janelas que contêm informação sobre o controle do programa. Nós praticamente não vamos precisar mexer na maioria delas, mas apenas aqui vamos mudar a amplitude de 10 para 3 volts. Antes de fazer isso, vocês estão a reparar que quando eu passo com o rato, agora não é o caso, mas estava a aparecer uns sinais, este tipo de quadrados, digamos assim, azulados. Isto é sinal que o programa não está a correr. Portanto, a primeira coisa de facto a fazer é chegar aqui a esta seta e pôr o programa a correr, run. Quando ele está a correr, reparem quando passarem pelo rato por cima da janela já não aparece aquela máscara que aparecia. Portanto, vamos colocar aqui 3 volts. 3 volts. E temos aqui um botão que diz ler sensores. Portanto, aqui ele vai ler o sinal que entra na placa de aquisição, quando eu clicar ler sensores. E tenho aqui outros botões de controle do gráfico, que explicarei mais tarde. Portanto, vamos tentar fazer uma aquisição e ver o que é que... Vou agora realizar uma aquisição do sinal que sai do gerador de sinais diretamente ligado à placa de aquisição. Para tal, basta-me carregar aqui no botão ler sensores e observar o que aparece no gráfico. Portanto, o que eu estou a ver é a amplitude do sinal
a dividir pelo epsilon, em que o epsilon é o valor das amplitudes do sinal que é gerado no gerador de sinais. O que eu estou a fazer agora é a representação da amplitude medida desse sinal a dividir pelo valor do epsilon. Obviamente, como o sinal é o mesmo, essa amplitude, esse rácio tem que dar 1. Se não tiver a dar 1, eu tenho que ajustar a tensão de saída do meu gerador de sinais, ou seja, a sua amplitude, neste potenciómetro, para que, durante a aquisição, eu obtenha um valor de V sobre E, ou V sobre epsilon, igual a 1. Okay? Vou dar um exemplo de como é que isso poderá ser feito. Vou fazer uma leitura dos sensores, ao mesmo tempo, enquanto os sensores estão a ser lidos, vou variar a amplitude do sinal que vem do gerador de sinais. Portanto, vou fazer uma leitura, ok? E agora vou variar a amplitude. E reparem que ao variar a amplitude varia aquele rácio de V sobre E. A aquisição acabou, portanto, eu não sei onde é que está o meu sinal, tenho que fazer outra aquisição para ler novamente os sensores e está ali próximo do valor 1. Ok? Posso tentar ajustar novamente, fazendo uma leitura de sensores e tentar, de facto, ajustar isto para o valor mais próximo possível de 1. Fazendo outra leitura. E este é um processo que vocês devem de fazer na aula, no caso de o sinal não estar bem ajustado. Continuar no estado. Mais. Portanto, já acertei novamente o sinal para que V sobre epsilon seja igual a 1. Ao V sobre E, não vou distinguir agora, uma vez chamo V sobre epsilon, outras vezes V sobre E. Bem, o que é que temos aqui? O que é que nós temos que realizar agora? Agora temos que realizar as montagens que estão no guia, as 4 montagens. Para a realização da primeira experiência, temos que alimentar o circuito entre os pontos A e B, portanto, ali o A e o B, e medir o sinal de saída também entre A e B. Portanto, o que nós temos que fazer simplesmente é ligar, porque já estávamos a medir o sinal que vinha do nosso gerador de sinais, já estávamos a medir esse sinal, através da nossa placa de aquisição. O que nós temos que medir, o que temos que fazer é apenas inserir ambos os terminais, o preto e o vermelho, indiferentemente entre o ponto A e B, porque a polaridade aqui não vai interessar. O que interessa, efetivamente, e repito, é que os cabos pretos, qualquer que seja a montagem, estejam sempre ligados um ao outro. Pronto, então vamos ver o que é que dá a resposta do circuito nesta ligação. Vamos aqui, ler sensores. Ok? E vemos que a resposta, de facto, apresenta um mínimo da amplitude para uma dada frequência ali próximo dos 1600. Se eu quiser saber exatamente qual é aquele valor de frequência, eu posso ir aqui a este botão e carregar determinar mínimo. Ok? E a barra é automaticamente ajustada para o valor mínimo. Aqui aparece a frequência desse valor e a amplitude do sinal naquele ponto mínimo. Pronto. Guardo esta imagem, clicando neste botão, guardar imagem. Ok? Aparece-me um menu para eu pôr o nome do ficheiro. Posso pôr L1 se eu quiser. E guardo esta imagem porque depois mais tarde vai ser necessária para compor o relatório. Passando à experiência seguinte, o que é que eu tenho que fazer? Agora tenho que fazer a outra montagem que está indicada no guia. A outra montagem é para alimentar o circuito entre A e B, portanto, os cabos que vêm do gerador de sinais mantêm-se entre os terminais A e B, mas a medida efetuada a partir dos cabos que vêm da placa de aquisição tem que ser realizada agora entre A e E. Ora, o ponto comum da alimentação e de medida é o ponto A. É nesses pontos comuns que devem estar ligados os cabos pretos. E agora já estão por default, digamos, porque eu liguei assim anteriormente. Então a única coisa que eu tenho que fazer é separar estes cabos. Reparem que este cabo é o que vem do gerador de sinais. Portanto, isto é o cabo que eu tenho que alimentar no ponto B. Não é aquele cabo que me interessa mudar, mas sim este para o ponto E. Ok? E este mantém-se no ponto B. Pronto. Então tenho o que vem do gerador de sinais entre A e B e entre a placa de aquisição entre A e E. Já posso fazer a medida.
E para fazer a medida, basta ler sensores e obtenho agora a resposta do circuito em função da frequência. Portanto, reparem que há um ponto máximo, como está descrito na parte teórica, a partir do qual a amplitude do sinal decai com a frequência, ou seja, para frequências abaixo de um determinado valor, que é a frequência de corte, que já foi indicado na parte teórica e que já vos mostro aqui como é que se determina experimentalmente, para baixo de um valor da frequência de corte, a amplitude do sinal deixa passar o sinal com amplitudes elevadas. A partir da frequência de corte, o sinal é atenuado. Se fosse um filtro ideal, obviamente, teríamos aqui uma função step, digamos, em que a partir de uma certa frequência não passa nada e abaixo da frequência de corte os sinais passam com amplitude constante. Mas como o nosso circuito não está otimizado para ser um filtro deste género, que é um filtro passa baixo, aparece este tipo de função. Agora, como é que nós caracterizamos aqui a frequência de corte? Ora, para caracterizar a frequência de corte, nós temos que ver onde é que está o máximo da amplitude, para determinar a frequência nesse máximo. Portanto, vamos determinar aqui o máximo. Portanto, a barra branca já foi para o ponto máximo. E agora tenho que ver qual é o ponto que está a raiz de 2 sobre 2 abaixo desta amplitude. Para fazer isso, eu tenho aqui um botão que diz criar linha de referência, que é a tensão sobre raiz de 2. Ora, a largura que aqui está é a largura em pixels dessa linha. E que não, 10 é muito pouco. Vamos pôr aqui 600 pixels, por exemplo. E agora faço criar. E já apareceu a linha que está a uma posição relativa de raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, deste valor aqui máximo. E agora é da interseção desta linha com a curva de resposta do circuito que eu detecto a minha frequência de corte, arrastando para lá a barra amarela e colocando no ponto de interseção, vejo qual é a frequência de corte neste quadro aqui e qual é a amplitude naquele ponto. Pronto. A imagem depois tem que ser novamente guardada, assim montada, porque vai ser necessária para o relatório. A experiência seguinte consiste em vocês fazerem a montagem que permite medir a queda de tensão aos terminais da bobina. Ora, eu já tenho aqui realizada a montagem que permite medir a queda de tensão aos terminais da bobina, em que alimento o circuito entre o ponto A e B, mas tenho que medir entre o B e E. Portanto, o ponto comum de medida e de alimentação ao ponto B, é aí que eu ligo os terminais pretos. Agora vamos observar qual é o gráfico que eu obtenho. Vou fazer uma leitura de sensores e aqui está. Tenho um filtro agora que é um filtro passa alto, é um filtro para o qual, a partir de um certo valor de frequências, os sinais saem do circuito com uma amplitude relativamente elevada. Os sinais abaixo de uma certa frequência são fortemente atenuados. Portanto, agora temos que calcular aqui a frequência de corte. A frequência de corte é calculada pelo mesmo processo que fizemos anteriormente, em que determinamos o máximo. Okay? A linha amarela já foi para a posição máximo. E agora temos que calcular raiz de 2 sobre 2 vezes esta amplitude, ou esta amplitude sobre raiz de 2, é o mesmo valor, e encontrar onde é que esse valor interseta a nossa função. Utilizamos novamente a nossa linha de referência e encontramos o valor ajustando a posição da barra no ponto de interseção. Quando estiver naquele ponto, tiramos daqui a frequência e a amplitude correspondente a esta posição da barra amarela e, tal como anteriormente, guardamos esta imagem porque vai ser necessária para utilizar mais tarde no relatório. Finalmente, teremos que fazer a montagem final, em que temos que alimentar o circuito entre F e B e medir entre F e A, porque vamos medir aos terminais daquelas resistências em paralelo. Já tenho a montagem realizada, sendo o ponto comum o ponto F, e agora vou fazer uma aquisição. E obtenho a curva de um circuito que seria um circuito passa-banda, ou seja, uma banda de frequências consegue passar com amplitude relativamente elevada, enquanto que para frequências acima e abaixo dessa banda a amplitude cresce acentuadamente. Não é o caso particular deste filtro, novamente porque os filtros que assim se comportam são filtros otimizados para esta função e este, no nosso caso, não é essa a situação.
No entanto, também podemos definir aqui as frequências de corte à esquerda e à direita, determinando a posição do máximo da função e obtendo agora a curva. Agora precisamos aumentar um bocadinho a largura da linha de referência. Vamos aumentar esta largura para 1000, talvez chegue. Criar. E vemos que a linha de referência corta a função do lado esquerdo e corta do lado direito. Se eu aumentar um pouco ainda mais o seu valor, aqui para 2000, pode ser até mais. Ainda não chega a cortar. Vamos aumentar um pouco mais. Não estou a criar a linha, estou a carregar no Enter. Pronto. Por erro de estar a fazer Enter em vez de carregar no botão Criar, é que ela não tinha criado a linha, ficou um bocado longa, mas isso também não importa, que vocês depois ajustam na vossa experiência. O que interessa aqui é que temos a frequência de corte à esquerda e à direita, que pode ser medida arrastando a linha amarela para as posições correspondentes. Aqui a frequência de corte à esquerda, temos o valor da frequência e da amplitude naquele ponto, aqui em baixo. E a frequência de corte à direita também o valor da amplitude do sinal e da frequência. Portanto, temos as experiências, tem que salvar a imagem, guardar a imagem aqui, e fico com 4 imagens que correspondem às 4 montagens experimentais